Muito bem, como eu já mencionei, nós temos aqui 4 janelas, mas eu trabalhei aqui nesse novo esquema apenas nas duas primeiras, produto e pessoa, tá? Então vamos aqui na janela produto e vamos ver as alterações que eu precisei realizar para que essa janela funcionasse nesse novo esquema aí. Aqui na região infra não tem nada aparente, na região CRUD aqui no método excluir, ó, já encontramos aqui duas alterações, né? Primeiro eu chamava do objeto controller o método excluir, mas como agora eu não sei se eu estou em 2 ou 3 camadas, né, eu chamo o executar método, passando aqui a classe do controller, o método, o parâmetro, o método que é executado no servidor, caso esteja em 3 camadas, e o tipo de retorno que é booleano, tá? Depois que eu excluo, eu chamo o método consulta, né, passando aí o filtro padrão. No método salvar, continuo fazendo todas as atribuições, como eu fazia lá no T2T RP 1.0, né? Depois nós vamos ver a viabilidade de mudar isso daqui para os binds, né? Vincular diretamente o objeto aos componentes visuais, tá? Isso aí vai ficar para depois. Então isso aqui é igual. E lá no final, olha, se eu estiver inserindo, eu chamava o método insere do controller, agora eu chamo o executar método, passando o nome da classe, método insere, lá no servidor é um put, aqui eu passo o objeto como parâmetro e ele me retorna uma lista. Se eu estiver alterando, eu chamo o método altera, passando o objeto, chamando o método post lá no servidor, retornando booleano, tá? Veja que anteriormente eu passava o método, para o método altera, eu passava o objeto padrão e um objeto antigo, né? Com o objetivo de quê? De que o ORM ele montasse uma consulta menor para o banco de dados. Daí nós vamos ter que avaliar se vale mesmo a pena eu ficar mandando aí 2 objetos apenas para diminuir a consulta no banco de dados, ou se é melhor mandar apenas um objeto pela rede e a consulta será feita normalmente lá em cima. O que é melhor, mandar um objeto e deixar a consulta completa, um update completo, ou mandar 2 objetos pela rede e fazer um update menor no banco. Tá? Provavelmente o melhor é mandar apenas um objeto mesmo e deixar a consulta rolar lá no banco de dados, tá? Como está nesse novo formato aqui. Campos transientes. Aqui nós não tivemos nenhuma mudança aparente. Na verdade, a mudança ela ocorreu na janela de lookup, né? Na janela de lookup nós tínhamos também a execução do controller e agora no lugar de nós chamarmos o controller, nós chamamos o executar método. Legal? Essa então é a alteração que aconteceu aí no lookup que reflete aqui nos campos transientes, né? Controles de grid que continuou tudo como era, não houve alteração nenhuma aí. Controle de imagem, um controle padrão aí da classe produto, da janela produto, também nada foi mexido aí, tá? Já na pessoa, vamos ver o que aconteceu aqui na janela pessoa, né? Temos aqui um CRUD, que seria a região infra, veja que ainda não está nem separado por regiões devidamente isso daqui, né? Controles CRUD, eu tenho aqui o do excluir, que é o mesmo esquema que eu já expliquei lá na janela produto. Do salvar, atribuo tudo, depois eu chamo o executar método, mesmo esquema aqui também que foi explicado lá no produto. Controle de grid, não alterou nada. Existe uma pequena alteração em relação às listas, né? Porque anteriormente nós ficávamos aí anulando as listas para que não subisse o objeto completo e tal. Nós não vamos mais perder tempo com isso, nem nos preocupar com isso, né? Quanto mais anulações houver de objetos aí, mais problemas nós podemos ter com vazamentos de memória, tá? Então vamos trabalhar com os objetos completos e liberá-los apenas uma vez, né? Para não termos esse tipo de problema de vazamento de memória, tá certo? Então compare essa classe, né, essa unit da janela ou pessoa com a janela anterior em relação
ao método grid para edits, tá? Aqui, ó, grid para edits, e também no método salvar para ver o que alterou, o que foi alterado em relação às listas, ok? Limpar campos, combo box tipo pessoa change, configurar layout tela, isso daqui não mudou nada. Aqui o popula combo box estado civil, né, nós tínhamos aí o método para popular esse combo box aqui automaticamente, ó, tá? E ele chamava o consulta do testado civil controller. E aí, como nós tivemos que mudar para o novo padrão, estamos também chamando aqui o executar método, né, passando aí o controller como parâmetro. Aqui um filtro que eu quero carregar todos os estados civil, então eu passo o id maior que 0. Tá? Se ele for no servidor, ele vai executar um get e vai me retornar uma lista. Tá? Então são essas as alterações que você precisa fazer nas outras duas janelas que nós não mexemos aqui, né? Na janela da entrada da nota e da nota fiscal. Tá? Evidentemente, essas outras duas janelas elas são bem mais complicadas, né? A sugestão então é que você faça essas alterações, por exemplo, né, se você já vem lá do 1.0, nas janelas de cadastro. Tá? Então você vai fazendo, vai alterando o sistema de cadastro de acordo com o que você está vendo aqui. Legal? Daí fica mais simples de você compreender o que é que foi feito, né, e de onde, quais são os pontos específicos que você deve alterar, tá certo? Se você não vem do 1.0, está chegando agora no 2.0, não precisa se preocupar também com o sistema anterior, tá bom? Por quê? Porque nós vamos implementar todo o sistema nesse novo modelo, né? Então vai sair o módulo de cadastros, contabilidade, folha, todos os módulos vão sair nesse novo padrão, né? Então aguarde os módulos que serão lançados, né? Que eles já vão vir no padrão como deve ser. O que você deve fazer é compreender esse padrão, tá? Então você vai debugar com calma aqui a aplicação, né? Vai procurar aí ainda algum vazamento de memória que possa existir, tá certo? Compreenda como funciona essa parte de infraestrutura para você não ter problemas, né, em relação a essa infraestrutura quando você estiver dando manutenção na aplicação que você vai desenvolver com base no RP que está sendo ensinado aqui pela T2T, tá certo?